Glória a Deus por isso. Mas eu gostaria de convidar a igreja, dando início aqui à ministração, ao livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. A partir do versículo 1. Amém? Podemos ler? Amém. Se você não trouxe sua Bíblia, ou acompanha com a pessoa que está do seu lado aí, ou acompanha aqui no DataShow. Efésios capítulo 5, a partir do verso 1 diz: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiam entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Jesus, de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7. Portanto, não sejais seus companheiros, porque outrora eram trevas, mas agora sois filhos da luz no Senhor. Assim andais como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito consiste em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não vos comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, antes condenai-as. Porque os que fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isto se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? O capítulo 5 do livro de Efésios, ela é uma exortação e também um chamado de Deus para nossas vidas. Uma exortação que nos ensina o que não fazer, certo? Vocês concordam que aqui nos ensina o que não devemos fazer? Mas também nos ensina que temos um chamado e nos ensina o que nós devemos ser, como nós devemos ser. Logo no início do capítulo, Paulo ele escreve dizendo que nós devemos ser o quê? No capítulo 1. O que a palavra de Deus fala? Imitadores de Deus. E o que é ser um imitador de Deus, igreja? Imitar vem da palavra que significa mímica. E a mímica é uma parte importante no desempenho de um orador. 3 coisas fazem parte da vida daquele que ministra, da vida daquele que é um orador, da vida daquele que geralmente palestra, daquele que fala, daquele que representa algo. E isso é a teoria, é a mímica e a prática. Aqui, no versículo 9, diz: porque o fruto do Espírito consiste em toda bondade, justiça e verdade. Queridos, Deus ele é amor, Deus é luz, Deus é verdade, Deus é justiça. E se nós desejamos ser imitadores de Deus, nós devemos praticar essas características que são básicas para um cristão. Para características essas que fazem parte do caráter de Deus. Andar em amor, praticar o perdão, ser luz e andar em verdade. Amém? A igreja de Éfeso, ela enfrentava naquela época muitos desafios. Quais eram esses desafios, pastora? A igreja de Éfeso, ela estava localizada em um contexto cultural altamente idólatra. Em um contexto cultural voltado à imoralidade sexual.
sofria a influência de falsos mestres, sofria a influência de falsos ensinamentos. Existe alguma semelhança nisso que eu estou falando com os dias que nós vivemos hoje? A igreja de hoje, ela vive uma influência do mundo. A igreja de hoje, ela vive uma influência daquilo que não diz respeito à vontade de Deus, mas à vontade do mundo. Muitos de nós têm sido mais influenciados pelas coisas que vemos nas redes sociais do que pelo que a própria palavra nos diz e ensina. Muitos de nós têm se corrompido e levado em consideração aquilo que os influenciadores, sejam eles cristãos ou não, falam, do que aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E muitos desses ensinamentos que nós temos ouvido e muitas vezes vivido dentro da igreja são ensinamentos altamente corrompidos. São ensinamentos que polarizam aquilo que não deve ser polarizado. São ensinamentos que terceirizam culpa. São ensinamentos que dizem que está tudo bem fazer aquilo que a palavra de Deus não diz que devemos fazer. Mas tudo bem, siga a sua vontade. Mas tudo bem, siga o seu coração. Mas tudo bem. O importante é viver, porque Deus é amor e Deus nos ama. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. E não são esses influenciadores que o Senhor deseja que nós devemos ter em nossa vida. O maior influenciador que nós devemos buscar e imitar é o próprio Cristo Jesus. Esse é o influenciador que nós devemos nos espelhar e imitar em todas as suas características. Porém, como eu já falei, a igreja, ela tem se aproximado de padrões que não é o padrão que o Senhor espera de nós. E quanto mais a igreja de Éfeso se aproximava dos padrões da sociedade daquela época, dos costumes daquela época, dos ensinos e das conversas vãs, mais essa igreja se distanciava daquilo que verdadeiramente Deus queria para ela. E quanto mais, igreja, nós nos distanciamos da palavra de Deus, quanto mais nós deixamos de ler a palavra para nos ater apenas a devocionais que nós compramos online, de escritores, quanto mais nós nos alimentamos de mensagens lançadas no Instagram por influenciadores e menos da palavra de Deus, mais nós estamos nos afastando daquilo que Deus verdadeiramente quer de nós. Mas estamos nos distanciando de Deus, da sua verdade, da sua justiça, do seu juízo. E então nós entramos em um estado de dormência e de letargia, assim como aconteceu na igreja de Éfeso. O versículo 14, ainda do capítulo 5 do livro de Efésios, Paulo vai dizer: desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te resplandecerá. Como eu falei, a igreja de Éfeso, ela estava vivendo esse estado de dormência, de letargia. Vamos conceituar um pouco o que quer dizer a palavra dormência. No dicionário, significa estado ou qualidade de dormente. Estado de quem dorme, de quem tem sono. Perda total ou parcial da sensibilidade numa parte do corpo. Segundo a biologia, dormência é um período no ciclo de vida de um organismo no qual o desenvolvimento é temporariamente suspenso. Olha que interessante, igreja. Dormência é um período no ciclo de vida de um organismo no qual o desenvolvimento é temporariamente suspenso. Ou seja, quando nós entramos no estado de dormência espiritual, nós atrasamos, nós retrocedemos, nós paramos, nós suspendemos o crescimento espiritual que Deus deseja para nós, como pessoas, também como igreja. A parte A do versículo, ainda do versículo 14, diz: desperta tu que dormes.
E quantos de nós, igreja, tem dormido? Quantos de nós tem estado nesse estado, não sendo redundante, mas quantos de nós tem permanecido nesse lugar de dormência espiritual? Quem aqui assistiu o filme Matrix? Acho que alguns, né? O filme Matrix mostra uma cena muito peculiar em que é apresentado para o protagonista duas pílulas. Uma pílula, ele permaneceria lá na Matrix, vivendo aquela vida de ilusão, aquela vida onde era tudo perfeito, aquele mundo onde era tudo perfeito. E a outra pílula levaria ele a despertar, levaria ele a uma realidade. E essa realidade não era a realidade que ele estava acostumado na Matrix. Essa realidade era uma realidade de luta contra um sistema que gostaria que eles permanecessem alheios, gostaria que eles permanecessem dormindo, gostaria que eles permanecessem inertes, porque dessa forma eles não iriam atrapalhar os planos do sistema. Queridos, hoje o que mais se quer é deixar a igreja dormente. É fazer com que a igreja seja uma igreja letárgica, uma igreja que não se move, uma igreja que não se comove, uma igreja que não tem mais amor, uma igreja que não tem mais empatia, uma igreja que não tem mais compaixão. E trazer o que para dentro da igreja, pastora? Trazer a fofoca, a maledicência, trazer o adultério, trazer a fornicação, trazer tudo aquilo que nós encontramos muitas vezes no ambiente mundano, temos encontrado, infelizmente, dentro da igreja. Quantas pessoas que já saíram feridas e machucadas de uma igreja? Eu não vou pedir nem para você levantar o seu braço, mas eu acredito que muitos aqui já viveram experiências em que passaram por algum tipo de fofoca, que passaram por algum tipo de confusão, que passaram por algum tipo de situação dentro da igreja, um local onde, teoricamente, não deveria acontecer. Um lugar que deveria ser de acolhimento, um local que deveria ser de amor. Muitas vezes tem se tornado um lugar de competição. Competição entre membros. Competição entre igrejas. Queridos, nada disso nos levará ao reino que o Senhor tem preparado para nós. Nada disso. Vamos ter aqui, como a Ju falou, uma audição. Querida, essa audição não é para saber se você canta melhor ou pior. Essa audição não é para te nivelar com ninguém, não. A intenção aqui é te despertar a viver o teu chamado. A intenção aqui é despertar um povo para sair de uma vida letárgica em que tem dito não ao chamado de Deus e voltar novamente para aquilo que o Senhor te chamou para fazer, vivendo uma vida reta, uma vida santa, porque não é porque você sabe tocar um instrumento que você pode subir nesse altar. Para subir nesse altar tem que ter vida em santidade. Para subir nesse altar tem que ter comunhão com Deus. Para subir nesse altar tem que ter responsabilidade com Cristo. E nós precisamos, queridos, mudar a nossa mentalidade, porque muitos de nós têm tornado a sua mente totalmente corrompida por padrões do mundo. Ai, porque aquele cantor gospel, ele vive a vida dele, faz isso e aquilo outro, todos nós podemos fazer? Não, queridos. É muito fácil se dizer cristão, mas viver como um verdadeiro cristão, isso não é fácil. Dizer não para os prazeres não é fácil. Dizer não para a fofoca não é fácil. Dizer não para aquilo que te oferecem não é fácil. Guardar o teu coração daquilo que não te leva para mais perto de Deus não é fácil. E nós temos entrado nessa matriz que se chama muitas vezes internet. A nossa matriz hoje se chama internet, queridos. A nossa matriz hoje se chama Instagram, se chama TikTok, se chama redes sociais, em que eu quero viver uma vida que não é a que Deus tem para mim, em que eu comparo a minha vida com a vida de outras pessoas, em que eu passo horas do
o meu dia vendo aquilo que as pessoas estão fazendo, o que elas estão compartilhando, o que elas estão comendo, para onde elas estão indo. E enquanto isso, o que nós estamos fazendo? Como nós estamos vivendo? Será que nós não estamos em um estado de dormência? Será que nós não temos nos permitido ficar estagnados, parados? Como fala aqui na biologia, desenvolvimento temporariamente suspenso, porque a nossa mente está ficando totalmente cauterizada. Assim como estava na igreja de Éfeso. É triste, igreja, ver como muitas pessoas têm se tornado alheias aos últimos acontecimentos, aos ensinamentos bíblicos, se deixado levar por coisas passageiras, por coisas efêmeras. Pessoas que se dedicam tanto às coisas do mundo lá fora, mas quando se trata da palavra de Deus, você diz: eu não estou pronto. Não, agora não. Não, eu não estou preparado para deixar as coisas para trás. Não, eu não estou preparado para renunciar. Não, eu não quero acordar cedo para fazer um devocional. Não, eu não consigo dormir tão tarde. Não, eu não consigo ir para uma vigília. Não, eu não consigo servir. Mas quando se trata de qualquer outra coisa, quando você quer conquistar o emprego dos sonhos, você madruga. Quando você tem algum familiar seu enfermo, você jejua. Você dobra os seus joelhos. Você pede ajuda aos irmãos. Quando o sapato aperta, quando começa a fazer calo, é como se você quisesse despertar. Mas será que esse despertar é realmente verdadeiro? Ou é algo passageiro levado pela emoção, ou muitas vezes pela necessidade do momento? E quando alcançamos aquilo que queremos, rapidamente, nós deixamos novamente Cristo de lado. Nós deixamos novamente os ensinos de lado. Não, já consegui a minha bênção, já consegui o que eu queria, agora eu vou voltar para o meu mundinho. Agora eu vou voltar para a minha matriz. Já consegui aquilo que eu queria do Senhor. Agora vou voltar para a dormência. A dormência que é relatada por Paulo, ela representa um estado de inconsciência espiritual. Um viver alheio à vontade de Deus, insensível ao pecado e à realidade espiritual. Quantos de nós estamos totalmente alienados em relação à realidade espiritual que vivemos em nossa vida, no nosso país e no nosso mundo, queridos? Onde nós nos envolvemos em discussões no Instagram e não percebemos o que realmente está por trás desse sistema. Queridos, Jesus está para voltar. Jesus está para voltar. E se a gente não tem olhos espirituais e sensibilidade espiritual para perceber isso, nós estamos pior do que a igreja de Éfeso. Porque tudo clama falando sobre isso. O mundo, todos os acontecimentos, tudo que está à nossa volta demonstra isso. E nós continuamos vivendo uma vida de pecado e insensibilidade, sem perceber que é tempo de despertar, é tempo de acordar, é tempo de sair desse lugar, dessa letargia espiritual. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está nos exortando a acordar dessa condição. Como quem vive anestesiado, passivo, diante da vida e das coisas que se dizem respeito à vontade de Deus. Muitas vezes fugindo dos nossos chamados, colocando as nossas vontades e emoções acima da vontade de Deus. Falando sobre fugir da vontade de Deus, temos aqui o exemplo de Jonas. No capítulo 1 do livro de Jonas, vai falar que nós fugimos da vontade de Deus, era ir para ele. Jonas embarca no direção
E discorrendo, o capítulo 1 vai falar que Jonas entrou no navio. Jonas foi para o fundo do navio. E o que Jonas faz no fundo do navio? Jonas se deita e Jonas dorme profundamente. Jonas fugiu do seu chamado. Jonas fugiu do direcionamento de Deus. Jonas entrou no navio que ele não deveria entrar. Jonas foi para o fundo do navio. Jonas deitou e Jonas dormiu profundamente. A palavra fala que Jonas dormiu profundamente. Ele não só adormeceu, ele dormiu profundamente. Jonas ficou alheio ao seu chamado naquele momento. E ele entrou nesse estado de dormência espiritual. O estado de dormência, que como conceituamos no início, traz paralisia no crescimento. Ou seja, ele estagnou ali no fundo daquele navio. Ele estagnou no seu chamado. Ele estagnou no propósito que Deus tinha para ele. Qual era o propósito de Jonas? Deus chamou Jonas para quê? Para ir para Tarsis? Sim ou não? Deus chamou Jonas para dormir no navio? Não. Jonas foi chamado por Deus para ir em direção a Nínive e pregar ali para aquele povo. Jonas não fez isso. E Jonas entrou nesse sono profundo. É muito triste, igreja, quando nós vemos pessoas se tornarem indiferentes àquilo que Deus tem para elas. Pessoas que tampam os seus ouvidos para a voz de Deus e vivem em suas matrizes. É triste. É triste. Você olhar e ver, poxa, essa pessoa tem tanto potencial. Poxa, essa pessoa poderia ser um evangelista. Nossa, essa pessoa ela poderia ser um pastor, um pregador, um missionário, um levita. Nossa, essa pessoa poderia fazer tanta coisa para o reino. Mas não. Vive o seu mundo, vive as suas vontades, vive as suas próprias emoções, os seus próprios desejos, os seus próprios sonhos, as suas próprias realizações. Tudo é seu. Tudo é o meu sonho, tudo é a minha vontade, é o meu desejo, é os meus desejos carnais. Jonas não precisava ter passado pelo que ele passou, igreja. Ele não precisava. Ele não precisava ter sido jogado no mar. Não precisaria. Se ele tivesse seguido o caminho que Deus mandou ele seguir, não teria passado por isso. Jonas não teria passado por uma tempestade. Jonas não teria enfrentado um grande peixe e ter sido engolido por ele. Vocês concordam comigo? Não precisava. Jonas não precisava ter passado por nada disso. Às vezes, queridos, o caminho que nós decidimos trilhar nos leva a encarar desafios e dificuldades maiores do que o caminho que Deus tem para nós. Jonas viveu muitas coisas que ele não precisaria ter vivido. Talvez você já tenha vivido muitas coisas que você não precisaria ter passado na sua vida, porque você não ouviu a voz de Deus. Porque Deus te mandou para Nínive e você foi para Tarsis. Ah, é difícil ir para Nínive. Lá vão ter pessoas que eu não gosto. Lá vão ter pessoas que eu julgo que não merecem ser salvas pelo Senhor. Então eu vou para outro lugar. Eu vou ficar no meu estado de dormência espiritual. E quando você entra nesse estágio de dormência espiritual, você dá brecha, você dá acesso para viver coisas que você não precisaria viver. Se você de imediato tivesse ouvido a voz de Deus e tivesse caminhado em direção a esse propósito e esse chamado. Não se engane. Não seguir a voz de Deus nunca será o caminho mais fácil. Por mais que pareça. Por mais que parecesse ser difícil pregar em Nínive, não foi tão difícil quanto tudo aquilo que Jonas passou, indo para o caminho oposto. Talvez você esteja aí pensando, poxa, eu vivi tantas coisas que eu não precisaria ter vivido. Eu passei tantas coisas que eu não precisaria ter passado. Eu experimentei coisas que eu não deveria ter experimentado, que eu não precisaria ter experimentado. Se de imediato eu tivesse ouvido a voz de Deus, se de imediato eu tivesse me tornado sensível à voz de Deus, se eu tivesse buscado discernimento e não andado segundo as minhas vontades e os meus desejos. Muitas vezes, os jovens querem tanto casar,
que eles não esperam o momento certo. E lá na frente irão colher as consequências. E lá na frente vão viver as consequências de um relacionamento que não era o relacionamento que Deus tinha para a sua vida. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelos desejos e cometemos pecados, muitas vezes como o adultério. Não precisaríamos passar por isso. Não era necessário. Mas fizemos as nossas escolhas. E nós precisamos arcar com as consequências dela. Jonas arcou com as consequências do seu erro. Jonas arcou com as consequências da sua desobediência. E quando isso acontece, igreja, nós não podemos dizer que a culpa é de Deus. Porque infelizmente tem muitos que dizem, porque Deus me permitiu passar por isso. É sério? Deus? O que Deus mais queria era te livrar da tempestade. O que Deus mais queria era nos livrar de serem engolidos por um grande peixe. Porque talvez, de forma real, nós não seríamos engolidos por um grande peixe. Mas talvez a sensação que temos quando fazemos algo de errado é semelhante à sensação que Jonas teve dentro da barriga daquele peixe. Sufocado. Talvez um feito horrível. Sem saber se sairia daquela situação. Sem saber se novamente viria o mar, o céu. Sem saber se ele iria sair dali um dia ou se ele iria ser lentamente digerido pelas entranhas daquele grande peixe. Quantas vezes já vimos pessoas quebrando a cara, andando em caminhos tortuosos, passando por situações difíceis, porque decidiram trilhar suas próprias escolhas. É como eu falei aqui do Matrix. Eu tenho na minha mão duas escolhas, duas pílulas. Uma me deixa inerte, uma me deixa dormente. A outra me desperta. A outra me acorda. A outra me faz enxergar a verdade. E a verdade é Cristo. A outra me faz mudar de comportamento. A outra me faz priorizar aquilo que Deus tem para a minha vida. Quando tudo der errado, queridos, não culpe Deus. Quando tudo der errado, não culpe Deus. Deus, ele não tem culpa se nós decidimos errado, se nós plantamos errado. Nós somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas e nós pagaremos um preço de colheita por elas. O que nós temos colhido? O que você tem colhido? Na verdade, o que você tem plantado. O que temos plantado? A parábola do trigo e do joio, lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24, fala e nos ensina algo poderoso. Quando o joio foi colocado no meio do trigo, vocês sabem? Quando foi o momento em que o inimigo veio e plantou o joio no meio do trigo? Propõe-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Pode passar. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. A parábola diz que foi enquanto dormiam. Enquanto eles dormiam, o inimigo veio e plantou em sua vinha o joio. Quando dormimos e não vigiamos nas coisas espirituais, ficamos vulneráveis. O nosso coração e a nossa mente, o nosso espírito, ele é atacado. E nós damos espaço e brecha para o inimigo plantar em nós sementes que não dão frutos. O joio, querido, ele não dá frutos. Ele se assemelha no início com o trigo. Mas ao final da colheita, quando ele é retirado junto com o trigo, em que vai fazer lá, ver se ele tem alguma semente dentro, se ele tem fruto, ele não tem nada, ele é seco. Andamos muitas vezes com quem não deveríamos andar. Fazemos coisas. Deixa eu já ir. Vai aparecer rapidinho. Andamos com quem não deveríamos andar. Fazemos coisas que não deveríamos fazer. Falamos o que não nos convém falar em rodas de conversas que não deveríamos estar.
nos afastando cada vez mais, ficando em um sono tão profundo que entramos em coma, ou até mesmo podemos morrer espiritualmente. Aqueles que já viveram um período da sua vida afastado dos caminhos do Senhor, sabem o quanto esse período mata espiritualmente uma pessoa. Parece que, graças a Deus, eu nunca passei por isso, mas o que eu escuto de testemunhos é que parece que a mente, ela volta a ser aquilo que ela era antes da conversão. A mente cauteriza, você já não tem mais temor, você já não tem mais tremor, a palavra já não te constrange, você já não é mais comovido por um louvor, você começa a fazer coisas que outrora você não fazia porque a tua mente cauterizou. Você adormeceu, você entrou em um estado de coma. E muitas vezes, esse afastamento das coisas do Senhor nos leva a uma morte espiritual. E aí entra a parte B do versículo que fala: levanta-te dentre os mortos. O primeiro estado, igreja, é o estado de dormência, mas o segundo estágio já é o estágio de morte. Aqui mortos não se refere à morte física, mas espiritual. Pessoas que vivem separadas de Deus, dominadas pelo pecado. Paulo está dizendo que é possível sim sair dessa condição, se levantar e romper com a vida velha, se quisermos, se desejarmos, se rompermos o padrão, se nos levantarmos. A vida que a igreja de Éfeso estava vivendo podia levá-los à morte espiritual, e eu acredito que muitos deles já estavam nessa condição de morte espiritual. Assim como em muitas igrejas, e agora eu gostaria que você fizesse uma autorreflexão a respeito da sua vida. Em que estado você tem vivido? Você tem estado alerta, vivo para as coisas do Senhor? Você tem estado dormente? Você está dormindo? Ou você já entrou em um estado de coma? Ou até de morte espiritual? Muitos na igreja de Éfeso estavam vivendo nessas condições. Se assim não fosse, Paulo não haveria os alertado. E é por isso que hoje o Senhor está alertando. Desperta, igreja. Levanta. A gente precisa sair deste lugar de mornidão. Como o pastor já pregou aqui, o morno não agrada ao Senhor. É melhor ser frio, porque quando se é morno, o Senhor está a ponto de vomitar. E muitos de nós têm vivido assim. Ai, quando der eu faço, quando não der eu não faço, quando der para ir para o culto eu vou, quando não der eu não vou. Ai, eu não estou fazendo nada hoje, eu vou para o culto. Gente, desperta, acorda. Cristo está às portas. Que tipo de noivas nós estamos sendo? As prudentes ou as insensatas? Dá uma olhada para as tuas lamparinas. Tem azeite? Não tem azeite? Como nós estamos vivendo? Levanta-te dentre os mortos é um chamado para a vida. E sempre que nós vivemos práticas pecaminosas, elas vão nos afastar de Deus. Cada vez mais, a ponto de não conseguir sentir nada. Ao ponto de nos tornarmos pessoas vazias, sem propósito, sem sentido de vida. Quantas pessoas começam faltando um culto? Ai, hoje eu estou cansado, não vou. Aí quando é no outro domingo, ai, hoje eu também não vou. Aí no outro domingo, ai, eu também não vou. Aí se passou um mês, 2 meses. Aí você se lembra, olha, nunca mais eu fui pro culto, porque tu rolando no Instagram, tu viu o feed lá da igreja, dizendo que vai ter culto. Aí tu se lembra de que tem culto. Não vive as práticas, não vive uma vida de oração, não se interessa em vir para as reuniões, não se interessa em participar de um discipulado, não se interessa em vir para o culto na semana, não se interessa em vir para um culto de domingo, não se interessa em estar em comunhão, não se interessa, e vai ficando cada vez mais frio, vai ficando cada vez mais afastado. A forma que muitas pessoas têm vivido na igreja, gente, é vergonhoso.
não têm sido transformadas porque o coração está totalmente fechado. A palavra continua sendo pregada. Toda quinta, todo domingo aqui a palavra é pregada. Agora, se você não permite que ela entre no seu coração, aí já não é com a gente. Jesus está às portas e Ele bate. Aquele que desejar, aquele que permitir, Ele entrará e ceará. Mas quem não quiser e deixar a porta do seu coração fechada, sinto muito. E eu falo isso, queridos, com pesar no meu coração. Sabe por quê? Porque dentro da minha família tem pessoas que têm o coração fechado. O meu pai está internado, hoje fazem 20 dias que ele está na UTI. Não foi porque Deus permitiu, não. Quer dizer, eu não falo nem que não foi porque Deus permitiu. Eu falo, Deus não teve nada a ver com isso. Foram as escolhas dele, a forma de vida dele. E quando eu oro por ele, eu declaro isso: Senhor, desperta, mas não desperta apenas fisicamente, desperta espiritualmente. Porque é triste, queridos, é triste a gente ver pessoas adormecidas espiritualmente. Pessoas que Deus fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E a pessoa finge que não é com ela. Querido, abra o seu coração essa noite. Se essa palavra é para você, abra o seu coração essa noite. E saia desse lugar. Desperta. Desperta. Como eu estava falando, tem muitas pessoas dentro da igreja que têm vivido diferentes. Vêm porque acham legal. Ai, é legal, vou para a igreja. Ai, eu gosto dos louvores. Eu gosto de algumas palavras. Tem levado uma vida de frieza, escândalos, idolatria, torpezas, adultério, fornicação, lascívia, orgulho, soberba, alimentando cada vez mais as obras da carne e não buscando os frutos do Espírito Santo. A visão de Ezequiel no capítulo 37 mostra toda uma nação como ossos secos. Imagina o Senhor te levar a um lugar, um vale, onde você vai ver inúmeros ossos, pedaços de ossos, de crânio. Que visão tenebrosa, que visão horrível essa que Ezequiel teve. Levado para esse lugar, para esse vale, após um período de frieza e dormência do povo de Israel, um povo em que o povo estava totalmente indiferente aos ensinamentos e à palavra do Senhor. Eles foram levados cativos, eles foram aprisionados, estavam sem vida. Ezequiel, ele é convidado a profetizar sobre aqueles ossos. E naquele dia, o Senhor levantou um exército. Queridos, há esperança para a igreja. Há esperança para a igreja. Se nós verdadeiramente nos levantarmos e nos despertar para aquilo que Deus quer, a igreja ela terá um papel muito mais relevante na sociedade. Você terá um papel muito mais relevante na sociedade, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na igreja. Se nós despertarmos, se nós nos levantarmos, se nós sairmos desse vale de ossos secos. Porque muitas vezes nós estamos como esses que se encontravam lá, apenas uma carcaça, sem vida. Ai, é legal ir para a igreja. Queridos, não é só legal ir para a igreja. Ir para a igreja é um estilo de vida. Viver o evangelho é renúncia. Viver o evangelho não é só estar aqui de corpo, mas também de alma e espírito. Ser igreja não é só se comover, mas é viver. Não é só ser impactado por um culto, mas é fazer de vários cultos, de todos os cultos, um impacto para a sua vida. É participar de
eventos de missões, voltar de lá cheio, mas manter essa chama acesa. Porque não adianta nada a gente viver coisas sobrenaturais e extraordinárias na presença de Deus. E passa uma semana, 2 semanas, eu volto a ser exatamente quem eu era. Essa chama precisa ser alimentada. Lá em Levíticos, no Antigo Testamento, fala que a chama que estava lá no local onde os sacerdotes entravam, esqueci agora o nome, precisaria estar todo dia acesa. Todo dia os sacerdotes precisariam alimentar aquela chama. Todo dia deveria ter lenha, todos os dias. Todos os dias deveria haver fogo, todos os dias deveria haver lenha. Não só no domingo, não só na quinta. Todos os dias essa chama deveria ser alimentada. Porque se você deixa uma vela acesa aqui, vai chegar uma hora que ela vai apagar. Se você não vigiar, se você não alimentar. Se vier um vento, apaga. E a lanterna, pastor, a lanterna, uma hora a bateria acaba. Sabe qual é a única luz que não se apaga? A luz do Senhor. É a única luz que não se apaga. E não se apagará. É essa luz que nos ilumina. É essa luz que nos tira das trevas. É essa luz que nos faz sair desse lugar de escuridão. E que abre os nossos olhos. Quantos de nós têm vivido com os olhos fechados, com escamas? Queridos, recalcitrar contra os aguilhões de Deus é muito mais difícil. Muito mais. É muito mais doloroso. Muito mais doloroso. Do que decidir se levantar. Do que decidir acordar. É uma noite de auto-reflexão. Quem nós temos sido diante do Senhor? Como nós temos vivido? O que nós temos feito? A parte C do versículo diz: e Cristo te resplandecerá, ou Cristo te iluminará. Ninguém disse glória a Deus. A parte C diz: e Cristo te iluminará. Essa é a promessa para aqueles que despertam, para aqueles que saem dessa condição de morte espiritual. O despertar é o se levantar em Cristo, que traz a luz, ou seja, compreensão, direção, renovação de vida. A luz representa a verdade, a presença de Deus que dissipa as trevas da ignorância, do pecado e da dor. Cristo iluminar as nossas vidas é como dizer que Ele revela o sentido da nossa existência. Porque se não tivermos Cristo em nossa vida, nós andamos em uma total escuridão e não há sentido em nossas vidas. Nós acordamos e nós vamos dormir, o dia passa e nós não fizemos nada. Nada para o Senhor. Os anos passam, a idade chega e você se pergunta: o que eu fiz da minha vida? O que eu tenho feito da minha vida? Quem aqui se perguntou: qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Eu já me perguntei isso inúmeras vezes. Senhor, qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Mas não é só perguntar. É caminhar em direção a esse chamado, a esse propósito. Quando nós permitimos que Deus ilumine o nosso caminho, nós estamos dando esse sentido à nossa existência. Querido, a vida não é só nascer, crescer, reproduzir e morrer. Não é só isso. Não é só isso. Nós não nascemos apenas, nós não crescemos apenas, nós não nos reproduzimos apenas e nós não morremos apenas. Dentro desse intervalo de tempo da nossa existência existe um propósito e um chamado pela qual nós fomos comissionados.
sentido para aquilo que nós fomos enviados a fazer aqui nessa terra. Versículo 8 do capítulo, a partir do versículo 8 do capítulo 5 de Efésios, diz: porque no outro tempo eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Antes nós andávamos em trevas. Igreja, não volte para as trevas, continue andando na luz. Porque você já saiu das trevas. Por que você voltaria para lá? Por que nós voltaríamos para lá? Ande agora na luz, permaneça na luz, mantenha a chama acesa, alimente a chama, coloque todo dia lenha no teu altar. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, porque as obras infrutíferas das trevas te levarão novamente para as trevas. Antes, condenai-as, porque o que elas fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. E quantos de nós têm aparentado viver na luz, mas na verdade estamos fazendo em oculto aquilo que o Senhor reprova, vivendo uma vida de engano. Você pode me enganar, você pode enganar o pastor, você pode enganar os teus pais, mas a Deus você não engana. Não há nada que você não faça em oculto que o Senhor já não saiba. Então, quando você for fazer algo, não pense assim: ai, será que o meu líder vai saber? Será que meu pai vai saber? Não, querido. O maior juiz que você deve se preocupar na sua vida é o Senhor. Ele está vendo. Se preocupe com isso. Ele está vendo. Mas todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Queridos, Cristo, Ele é a própria luz. E onde nós permitimos essa luz estar e entrar nas nossas vidas, à medida que nós permitimos que essa luz adentre em nossas vidas, as trevas vão se dissipando. Pastor, é de uma hora para outra? Não. Não é de uma hora para outra. Agora, se você não der o primeiro passo, nunca vai acontecer. Porque às vezes você espera que a transformação aconteça de um dia para a noite. E não é assim. Eu não vou dormir ímpio e eu acordo santo. Eu não vou dormir pecador e acordo santa, não. É um processo de santificação. É um processo de renúncia. É um processo, é um caminhar em que eu vou deixando todo dia uma parte da minha vida que não condiz com aquilo que Deus quer para mim. Todos nós vivemos os processos. Não acreditem se alguém subir aqui nesse altar e dizer que é santo, que é perfeito, que já se livrou de todo pecado. É mentira, está sendo usado pelo cão. Ninguém é perfeito. Ninguém está 100% livre das obras do pecado. Ninguém. Se não vigiarmos, nós podemos facilmente cair novamente nessas ciladas. Assim como falou na parábola do joio e do trigo, que enquanto dormia o inimigo veio e semeou o joio. Muitas vezes, enquanto dormimos, o inimigo vem e semeia uma palavra de discórdia no teu coração. O inimigo vem e semeia no teu coração um desejo carnal por outra pessoa, que não é o teu marido, tua esposa. Enquanto você dorme, o inimigo vem e coloca na tua boca palavras de maledicência. Enquanto você dorme, Satanás vem e ele usa a tua mente para agir contra o irmão que está do teu lado. Em vez de ajudar ele, pegar a mão dele e dizer: estou contigo, vamos lá, não desiste. Enquanto a gente dorme, Satanás ele faz a festa na nossa vida. Mas quando nós permitimos a luz de Cristo entrar em nossas vidas,
Nós despertamos, igreja. Nós acordamos. Nós não permitimos que Satanás entre na nossa vinha, no nosso campo e semeie contendas em nosso coração. Que use os nossos olhos, que use as nossas bocas. Nós não emprestamos nossos ouvidos para conversas que não edificam. João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a luz do mundo. E Ele nos convida a ser semelhantes a Ele, sede sal da terra e luz do mundo. Nós estamos mais parecidos com as trevas do que com a luz, igreja. Quantos escândalos nós temos visto? É triste. E parece que isso não tem incomodado. Querido, se os escândalos não te incomodam, está errado. Se você não se incomoda com o que a igreja brasileira tem vivido, se você não se importa, se você não ora, está errado. Não é só uma igreja, não é só uma placa, é um corpo. O que acontece na igreja X deve afetar a gente, porque nós somos igreja, nós somos noiva, nós somos corpo, que deveríamos ser governadas por um único cabeça, que é Cristo. Quando andamos na luz, nós não damos espaço para o inimigo plantar em nosso campo joio. Nós vivemos alertas e vigilantes. Tem um versículo que diz que se não vigiar o sentinela, como é? Em vão, esqueci agora. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão trabalham os sentinelas. Queridos, se nós não vigiarmos, se nós não ficarmos alertas, facilmente o inimigo entrará na nossa casa. Facilmente, é rápido. É muito rápido. Que ele entra, e ele não entra só para causar confusão, não. Ele entra para roubar, matar e destruir. São 3 estágios. Primeiro, ele rouba. Ele rouba o quê, pastora? Muitas vezes a tua alegria, muitas vezes o teu casamento, muitas vezes a tua dignidade, as tuas finanças. Talvez aquilo que você tenha mais apego, ele tira. Quando você está no mundo, às vezes parece que as coisas fluem muito fácil. Você tem um emprego bom, você ganha bem. No final tem um filme, eu esqueci qual é o filme agora, não é Quarto de Guerra, se eu não me engano é Deus Não Está Morto. Tem um personagem que vai falar com a mãe dele, se eu não me engano tem Alzheimer, e ele fala assim: você sempre serviu a Deus, você sempre... Enfim, né, ele fala: você sempre foi uma boa pessoa e tal, e você tá aí, você não entende nada, você tem Alzheimer, e eu, como está a minha vida? E aí, em um momento de lucidez, na verdade é Deus usando ela fala: Satanás nos coloca em jaulas bonitas, acolchoadas, que aos nossos olhos parecem ser maravilhosas, mas não deixa de ser uma prisão. E quando ele vem para roubar, ele tira tudo. E ele te leva ao fundo do poço. Depois que ele rouba aquilo que você tanto batalhou para ter, aquilo que você sempre quis ter, ele vem destruir aquilo que sobrou. E depois ele mata. Pastora, só espiritualmente? Algumas vezes sim. E demora para a pessoa se reerguer. Outras vezes leva até ela ao suicídio. Porque se viu em uma situação em que perdeu tudo. É triste, queridos. É triste. Não se engane, igreja. Aquilo que nós semeamos, nós colheremos. Seja vida ou seja morte.
Se nós semeamos vida, nós colheremos vida. Se nós semeamos morte, nós colheremos morte. Morte espiritual. E muitas vezes, essa morte espiritual te levará a uma morte física também. Assim como naquele vale de ossos secos, onde Ezequiel profetizou vida. Queridos, eu creio que hoje também é noite de caminharmos em direção a essa luz, a essa ressurreição. É noite, queridos, de despertar. O louvor pode subir. É noite de se levantar. É noite de permitir que a luz de Cristo verdadeiramente resplandeça em nós. Chega de vivermos indiferentes. Chega de vir aos cultos quando apenas dá vontade. Quando dá. Quando não dá, eu não vou. Chega de colocar Deus, de não colocar Deus como prioridade. Chega de adiar o chamado de Deus para a tua vida. Chega de ir para uma direção quando Deus te mandou ir para outra. Chega de se esconder no fundo do navio. Chega de se esconder nas tuas emoções. Chega de se esconder nas desculpas. Chega de se esconder nos teus traumas. Chega de se esconder. Não espere ser tarde demais. Não espere ser tarde demais. Porque hoje Cristo, Ele é nosso advogado, mas amanhã Ele será o nosso juiz. E como nós estaremos diante dele? Como estarão as nossas vestes? Quantos livramentos nós já tivemos? Quantos livramentos você já teve? Quantas chances já tivemos? Quantos chamados já ignoramos? Quantos avisos? Quantas vezes? Quantas vezes Deus já falou ao teu coração e você decidiu fechar, tampar os teus ouvidos? Quantas vezes você fingiu que não era para você? Quantas vezes? Quantas? Igreja não é parque de diversões. Igreja é lugar de transformação. Igreja é lugar de vida. Igreja é lugar de transformação. Igreja é lugar de abdicação. Igreja é lugar de amor. E o verdadeiro evangelho é isso. É renúncia, é abdicação, é amor, é restauração, é fôlego de vida. Ser igreja não é dar tapinha nas costas, não. Não é só tapinha nas costas, não. É como eu falei no início da pregação. Falar que é cristão é fácil, todo mundo fala. Agora, viver como cristão, aí é outra coisa. Se fosse eu teria vergonha de fazer certas coisas e me dizer cristão. Está na hora desculpa, igreja, mas está na hora da gente criar vergonha na cara. E não envergonhar o evangelho. E não envergonhar o evangelho. Se você não vive, se você não tenta pelo menos viver de acordo com aquilo que a palavra te ensina, não abra a boca para dizer que você é um cristão. Porque ser cristão é diferente de ser crente. Diga que você é crente. Ser cristão é ser semelhante a Cristo. É ser um pequeno Cristo. Aí tua vida está toda torta. Tu faz um monte de coisa errada. Aí tu diz que é semelhante a Cristo. Aí tu diz que é um pequeno Cristo. Vamos ter uma autorreflexão. Vamos mudar o nosso comportamento. Vamos ter cuidado com o que nós falamos. Vamos ter cuidado onde nós andamos, o que nós fazemos. Vamos realmente viver como Cristo. Viver por Ele, para Ele. E fazer tudo por meio dEle. O que nós temos feito por aquele que nos deu vida? O que nós temos feito? Desperta do que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá.
A luz dele te iluminará. A vontade dele estará sobre a tua vida. A bondade dele, a misericórdia dele. Desperta, igreja.